Olá, Adolfo Vaz aqui, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Direito e hoje eu quero trazer para os senhores o tema mais importante em Direito Penal, teoria do crime. Senhores, conhecendo bem a teoria do crime, todas as outras áreas do Direito Penal ficarão mais fáceis de serem compreendidas. E é um pouco óbvio essa situação, porque a teoria do crime busca explicar a pergunta mais básica que precisa ser respondida para entendermos Direito Penal, que é pegar uma situação da vida real e verificar se aquilo é crime ou não é crime. E sendo crime, qual crime é? Como nós podemos dizer que uma determinada conduta humana, algo da vida real, aquilo é um ato criminoso? A teoria do crime é o coração do direito penal. Estudar a teoria do crime é estudar um sistema lógico de por que nós devemos compreender que uma determinada situação é crime ou não. Não se trata, portanto, de um mero arbítrio do juiz. Não se trata de um mero arbítrio do Estado em criminalizar uma conduta. Há toda uma fundamentação, há toda uma lógica para que transformemos aquela situação em uma situação criminosa que merece punição. A teoria do crime consagra, portanto, o princípio da legalidade e todos os demais princípios do direito penal. Na teoria do crime, os senhores verão que os princípios do direito penal estão ali respeitados. Há uma ligação entre a aplicação dos princípios e o estudo da teoria do crime. Estudar por que algo é um crime. Mas no vídeo de hoje, nós não vamos aprender totalmente a teoria do crime. A teoria do crime merece um curso para que seja bem compreendida. São várias aulas que são necessárias para os senhores compreenderem. Como eu disse no começo, parece algo simples olhar para uma situação da vida real e dizer se aquilo é crime ou não. Mas os senhores verão que existe toda uma lógica, todo um sistema, toda uma forma de ver aquela situação que foi influenciada pela ciência ao longo dos anos para que possamos chegar e bater o martelo que aquela conduta é uma conduta criminosa. Há todo um sistema lógico pelo qual nós precisamos passar. E é isso que se propõe num curso que visa estudar a teoria do crime. Então hoje nós vamos passar aqui de forma rápida sobre tudo o que os senhores precisam estudar para compreenderem bem a teoria do crime, ou precisam buscar, eventualmente, em algum curso que explique a teoria do crime. De forma rápida, nós podemos definir crime basicamente por 3 critérios. Pelo critério material, e aí seria crime tudo aquilo que gera lesão a direitos e bens de terceiros. Pelo critério legal, seria crime tudo aquilo que a lei diz que é crime. E nós temos o terceiro critério, que é o critério analítico, ou o conceito estratificado de delito. Por que o critério material não é suficiente? Porque tudo seria crime. Tudo aquilo que gera algum tipo de lesão seria crime. E aí nós teríamos um excesso de criminalidade. E também ficaria muito livre, muito aberto ao juiz condenar as pessoas basicamente pelo dano que eventualmente elas causaram a outra pessoa, a bens e direitos de terceiros. Então seria algo muito amplo. O critério legal também não é suficiente, porque nós cairíamos na dificuldade de tentar identificar se aquilo da vida real está de fato dentro daquele critério legal, daquela previsão legal que o doutrinador fez como crime. E também isso não respeitaria os princípios de direito penal, porque nós outorgaríamos ao legislador conceituar qualquer coisa como crime. Por isso, o critério que mais avançou e que mais foi estudado no direito penal, que mais teve doutrinadores se aprofundando, é o critério analítico, o conceito estratificado de delito. E que hoje nós podemos definir aqui de forma rápida que crime é conduta humana, típica, antijurídica, praticada por um agente culpável. Qualquer pessoa que esteja no início do estudo de direito sabe essa definição. Essa não é uma definição que é novidade ou que seja algo muito difícil. Quem estuda direito penal fatalmente vai cair nessa definição. Crime é uma conduta humana, típica, antijurídica, praticada por um agente culpável. A dificuldade está em realmente entender o que é conduta humana, o que é um fato típico, quando está-se diante de algo antijurídico ou de uma conduta típica, que apesar de típica, ela é jurídica, ela respeita o ordenamento jurídico. E por último, preenchidos esses 2 elementos, quando estamos diante de alguém que pode ser responsabilizado por essa conduta criminosa. A pessoa era imputável ou não, ela tinha condições de respeitar a norma. Tudo isso a gente precisa estudar
na teoria do crime. E aqui, quando eu falo teoria do crime, eu estou dizendo estudar neste conceito analítico, no conceito estratificado de delito, na teoria estratificada de crime, que é nós dividirmos a conduta em vários momentos e ir passando como se fosse um checklist. Primeiro nós verificamos se é conduta humana, depois verificamos se essa conduta humana é típica, depois verificamos se ela é antijurídica e, por último, se quem a praticou é um agente culpável, alguém que pode ser responsabilizado. Então, é todo um caminho que nós precisamos perpassar para, ao final, dizermos, de fato, esta situação da vida real é um crime. E nessa evolução do estudo da teoria do crime, nós já passamos por várias fases. Já houve a defesa de que o crime se dividia em 4 elementos, seria uma conduta humana típica, antijurídica, culpável, praticada por um agente imputável. Já houve o estudo de que crime seria uma conduta humana típica e antijurídica. E hoje, a mais aceita, que é onde nós temos que nos aprofundar mais, porque é isto que vai cair nas provas e concursos dos senhores, é a conduta humana típica, antijurídica, praticada por um agente culpável. Conceito tripartite de crime. E é este que eu vou apresentar para os senhores aqui, que os senhores precisam seguir esse vídeo aqui, peguem esse vídeo, vejam os elementos que eu vou indicar e estudem esses elementos, que os senhores aí entenderão bem a teoria do crime e terão condições de responder bem as provas e concursos que os senhores irão prestar. Então vamos lá. Como eu disse aos senhores, se trata aí de um checklist. Nós vamos começar lá com conduta humana e vamos terminar lá em agente culpável. Conduta humana. O que é uma conduta humana? Conduta humana. O que os senhores precisam saber sobre conduta humana? Primeiro, o que é conduta humana para o direito penal? Qual a teoria adotada no nosso Código Penal para definir o que é uma conduta humana? O que é conduta humana para a teoria causalista? O que é conduta humana para a teoria finalista? Entender a diferença entre fato e conduta. Fato pode ser da natureza ou pode ser do homem. Um fato do homem involuntário é uma conduta humana? Não. Os fatos dos homens voluntários é que é conduta humana. Tudo isso aqui é o primeiro passo que os senhores precisam compreender para entenderem o que é conduta humana. O que precisa ser estudado do básico para entender bem o conceito de conduta humana. Diferença entre vontade e desejo. Diferença entre vontade e finalidade. O que é vontade e o que é vontade livre. Nós precisamos de uma vontade livre ou basta a vontade para entendermos a conduta humana. O que é antecipação biocibernética? Esse conceito aqui é explicado pelo Raul Eugênio Zaffaroni. É importante que os senhores conheçam. A diferença entre condutas comissivas e condutas omissivas. Quais são as hipóteses de ausência de conduta? O que é a força física irresistível? O que são os estados de inconsciência dentro da força física irresistível? Quando essa força física irresistível ela é externa ou interna, sendo interna os movimentos reflexos, diferenças entre movimentos reflexos e movimentos automáticos ou movimentos automatizados. Nós temos conduta humana nos movimentos automáticos, nós temos conduta humana nos movimentos automatizados. Tudo isso aqui precisa ser estudado para se entender o que é conduta humana. Este é o primeiro passo. Nós estamos vendo uma situação da vida real e precisamos nos perguntar, isto aqui é uma conduta humana? Esta é a primeira coisa. Depois, nós vamos passar para, concluindo que é uma conduta humana, nós vamos passar para a tipicidade. Chegamos à conclusão de que houve uma conduta humana, agora nós vamos verificar se essa conduta humana ela é típica. E aí nós precisamos estudar tipicidade. A tipicidade total, a gente divide para fins de estudos aqui em tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva. Como é que nós preenchemos a tipicidade objetiva? Para a teoria finalista, é a reunião dos elementos objetivos ou normativos do tipo, mais um nexo causal, mais um resultado naturalístico. Tendo essas 3 situações, nós temos a tipicidade objetiva. E aí, para aperfeiçoar e formar a tipicidade mesmo, nós precisamos da tipicidade subjetiva. Dentro da tipicidade subjetiva, nós temos o dolo, que é a ciência, e a vontade ou a assunção do risco de produzir aquele resultado
naturalístico ou resultado criminoso, ou nos crimes culposos, a violação no dever de cuidado por negligência, imprudência ou imperícia. Então, tendo os elementos da tipicidade objetiva mais os elementos da tipicidade subjetiva, nós teremos a tipicidade total. Além disso, nós também temos em alguns delitos, além do dolo, elementos subjetivos diversos do dolo, que é, por exemplo, no delito de furto, o ânimo de assenhoramento definitivo, a vontade do agente de, ao subtrair a coisa, se apoderar dela. Como eu estou falando de algo que está dentro da mente do agente, nós estamos falando de um elemento subjetivo diverso do dolo. O que é o dolo? Dolo é a vontade de realizar os elementos objetivos do tipo, ou a assunção de risco de realizar os elementos objetivos do tipo. Não vou me aprofundar aqui porque esse não é a nossa ideia nesse vídeo. Eu quero apresentar para os senhores apenas tudo aquilo que os senhores precisam entender para, de fato, chegar à conclusão de que aquela conduta humana ela é típica. Então, tudo isso aqui os senhores precisam estudar. O que os senhores precisam estudar do básico para entenderem tipicidade? Diferença entre tipo e tipicidade. O que é um tipo penal? O que é tipicidade? São coisas distintas. O que é tipicidade na teoria finalista, na teoria causalista? O que é resultado material? Todos os crimes precisam de resultado material? Existem crimes que não precisam de resultado material? Os crimes de mera conduta, ou os crimes formais, teoria da causalidade, quando nós temos resultado, como que nós podemos imputar este resultado àquela conduta humana, praticada. Diferença entre tipicidade formal e tipicidade material. Aqui nós vamos compreender o princípio da insignificância. Teorias do dolo. Eu disse que a tipicidade subjetiva ela é preenchida pelo dolo. Portanto, quando que nós entendemos que alguém tem dolo ou não? Quais são as teorias que explicam o dolo? O que são esses elementos subjetivos diversos do dolo? Teorias do erro. Quando o dolo pode ser afastado por erro do agente. Teorias da culpa, quando estivermos estudando crimes culposos. E análise da tipicidade em frente às condutas omissivas e comissivas. Porque às vezes nós estaremos diante de ações, de condutas em que alguém faz alguma coisa, e às vezes nós estaremos diante de condutas de alguém que não faz nada. E por que que isso deve ser responsabilizado também? Então esse é o básico no estudo da teoria da tipicidade. Passamos pela conduta humana, verificamos que ela é típica, agora nós vamos analisar a antijuridicidade da conduta. A gente diz que quando uma conduta ela é típica, a gente já pressupõe que ela também seja antijurídica. É por isso que nós dizemos que a tipicidade é a ratio cognoscendi da ilicitude. Há um conhecimento de que aquela conduta, por ser típica, ela tem tudo para ser ilícita também, para ser contrária ao ordenamento jurídico. Mas, em algumas exceções, ela será jurídica, ela será de acordo com o ordenamento jurídico. Então vamos lá. Conduta humana é típica, ela vem com uma carga de que possivelmente, provavelmente, também é ilícita, a não ser que ocorram algumas situações que excluem essa ilicitude. É isso que nós vamos olhar aqui agora na arvorezinha da antijuridicidade. Quando que uma conduta ela deixa de ser antijurídica? Quando o agente age em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito. Então, o agente, praticando a sua conduta dentro de uma destas hipóteses aqui, a conduta dele, apesar de ser típica, passará a ser jurídica, passará a ser de acordo com o ordenamento jurídico. Quando que ocorre a legítima defesa? Quando o sujeito está sofrendo uma agressão e reage a esta agressão. Como que essa agressão tem que ser? Tem que ser uma agressão injusta, atual ou iminente e contra direito próprio ou alheio. Como que tem que ser a reação a esta agressão? Por meio dos meios necessários empregados de forma moderada. Então tenho que reagir a uma agressão injusta, atual ou iminente, contra direito meu ou de outra pessoa, apenas com o que for necessário
e de forma moderada. O estado de necessidade, quando que ele ocorre? Quando existe uma situação de necessidade e nós praticamos um fato necessitado. O que é a situação de necessidade? Um perigo atual, não provocado pelo agente, esteja ameaçando o direito do agente ou de outra pessoa, e a ausência no agente do dever legal de enfrentar o perigo. E o fato necessitado é analisar a proporcionalidade e se era inevitável ou não lesionar o bem jurídico sacrificado para proteger o bem jurídico ameaçado pela situação de necessidade. Depois nós temos o estrito cumprimento do dever legal, então aquela situação em que o policial prende alguém. O policial não está praticando um crime de sequestro, está agindo dentro do seu estrito cumprimento do dever legal, ou o exercício regular de um direito. Então estas situações são as situações que excluem a criminalidade. A gente vem naquela sequência, conduta humana, típica, aí agora a gente olha, essa conduta foi praticada dentro de alguma dessas excludentes de ilicitude? Se não foi, aí nós passamos para a terceira fase, que é analisar a culpabilidade do agente. O que nós precisamos saber do básico para entendermos ilicitude? Qual a diferença entre ilicitude formal e ilicitude material? Quais são as causas de exclusão da ilicitude? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. O que são causas gerais e especiais de exclusão de ilicitude? Nós vamos ter causas lá na parte geral do Código, vamos ter causas também especiais na parte especial do Código. Quais são os elementos objetivos e subjetivos das causas de exclusão de ilicitude? Estudar as causas supralegais de exclusão de ilicitude, aquelas que não estão previstas em lei, mas que de alguma forma também excluem a ilicitude da conduta. E o que é excesso? Quando que o agente está protegido por uma causa de exclusão de ilicitude, mas por agir em excesso, ele também será punido. Então, tudo isso aqui faz parte do estudo da licitude ou ilicitude da conduta humana típica, que nós já viemos até aqui nesta linha. Conduta humana típica, agora ilicitude. Tudo isso nós precisamos estudar. E por fim, nós temos a culpabilidade. Nós já verificamos que houve uma conduta humana, que essa conduta humana foi típica e que ela se manteve antijurídica. Não ocorreu nenhuma das causas excludentes de ilicitude. A ilicitude da conduta não foi afastada. Aí nós verificamos a figura do agente. Esse agente é culpável, nós podemos responsabilizá-lo pelo crime, e aí nós vamos estudar a culpabilidade. A culpabilidade engloba a imputabilidade do agente, a potencial consciência da ilicitude e a inexigibilidade de conduta conforme o direito. O que seria a imputabilidade? No critério que o nosso Código Penal adota hoje em dia, que o nosso direito penal aqui adota. O sujeito ser maior de 18 anos e ter a sua sanidade mental, ou seja, não ter ele doença mental ou desenvolvimento mental retardado ou incompleto, ou ainda que não esteja embriagado de forma completa e acidental. A embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade. Os senhores vão quando estudarem culpabilidade, vão aprender sobre isso, as diferenças de embriaguez. Quando a embriaguez é possível de afastar a culpabilidade, ela precisa ser acidental e completa. Potencial consciência da ilicitude é a capacidade daquele sujeito, no caso concreto, ali envolvido, ter condições de conhecer a norma, conhecer que a sua conduta é ilícita. Em outras palavras, não estar em erro de proibição. E, além disso, nós precisamos exigir dele que ele tivesse condições de agir conforme o direito. O sujeito não pode estar numa situação em que fosse inexigível dele uma atuação conforme o direito. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que não esteja esse sujeito numa situação de coação moral irresistível ou uma obediência a uma norma hierárquica não manifestamente ilegal. São hipóteses aí que afastariam a culpabilidade. Então, tudo isso aqui nós precisamos estudar para verificar se o agente era culpável ou não. O que nós precisamos estudar do básico para entendermos culpabilidade? Conceitos de imputabilidade, potencial consciência da ilicitude,
e inexigibilidade de conduta conforme o direito. Teorias da culpabilidade. A culpabilidade ela é entendida por meio de algumas teorias. Temos a teoria psicológica, normativa, normativa pura limitada, teoria funcional e co-culpabilidade. Erro de proibição. É nesse momento que nós vamos estudar o erro de proibição. O que é um agente que está agindo em erro de proibição? E culpabilidade no causalismo e no finalismo, que são as teorias principais que nós precisamos conhecer aí para as provas e concursos atualmente. Então, senhores, a ideia do vídeo hoje era essa, apresentar o tema teoria do crime para os senhores, reforçar que para nós é o tema mais importante de direito penal, é aquele que se os senhores dominarem, o resto virá muito mais fácil. Com isso aqui na ponta da língua, os senhores entendendo bem a teoria do crime, os senhores respondem aí 60%, 70% das provas e concursos com toda certeza, além de terem facilidade para achar respostas em temas que não sejam diretamente da teoria do crime, mas usando a base da teoria do crime, os senhores conseguem resolver questões que abordem outros temas. Então, é muito importante, para mim é o tema mais importante do direito penal, e a nossa ideia nesse vídeo aqui era apresentar esse tema, mostrar tudo o que é preciso estudar. É como se fosse uma primeira aula de um curso sobre teoria do crime, em que nós dizemos por onde nós vamos passar. É tudo isso que precisa estudar. Então, os senhores peguem esse vídeo aqui como referência, peguem os manuais de direito penal e vão estudando passo a passo esses temas aqui, que eu tenho certeza que ao final os senhores saberão muito bem a teoria do crime e utilizarão essa importante base de conhecimento para responder da melhor forma as questões aí de concurso que os senhores forem prestar. Se os senhores nos acompanharam até aqui, agradeço àqueles que ficaram até o final do vídeo e peço humildemente aquela ajuda. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, comentem aqui embaixo. Se houver bons comentários nesse vídeo, a gente de repente estuda aí apresentar aulas mesmo sobre os subtemas que estão dentro aqui da teoria do crime, para que a gente evolua aí o nosso estudo de direito penal. Até o próximo vídeo e bom estudo a todos!